livro de Salmos, capítulo de número 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graça entre os povos e cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Até aqui. Aleluia. Bom, amados, eu poderia ler mais um texto aqui, que é em 1 Samuel, capítulo de número 22. Mas eu sei que as pessoas não gostam muito de leitura, né? A leitura começa a desviar um pouquinho a atenção. Mas é bom ler a Bíblia aqui na frente, na hora do culto, porque faz as pessoas ter um exercício de aprender a ler a Bíblia. Porque agora com essa história de celular, as pessoas não estão nem comprando mais Bíblia, né? Porque, eu tenho no meu celular, né? E essa história que eu tenho no meu celular, a hora que vai ligar o celular para ler a Bíblia, deixa eu dar uma olhadinha no Face primeiro, deixa eu ver o Insta primeiro. Aí quando vê, o tempo passou e a Bíblia não foi lida, né? Porque o celular automaticamente, primeiro você vai visitar as redes sociais. Então quando eu leio aqui na frente, eu leio que é para as pessoas terem um exercício mesmo. Então eu queria muito ler o capítulo de 1 Samuel, capítulo 22, mas eu não vou ler não. Vamos ter um culto bem tranquilo, bem abençoado, e vamos sair daqui hoje com a nossa vitória e a certeza no coração de que Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos. Amém? No livro de Samuel, no 1 Samuel capítulo 22, nós encontramos o motivo por que o Salmo de número 57, ele foi escrito. Às vezes as pessoas falam assim, você já leu a Bíblia? Já. Onde você leu? Os Salmos. Eu falo que os Salmos é o livro mais fácil de ler, porque ele está no meio da Bíblia. Então quem faz o surpresinha, vou abrir para ver onde vai cair, sempre cai aonde? Salmos, porque está no meio da Bíblia, é o mais fácil. Então as pessoas lê Salmos. Então, Salmos é um livro que as pessoas usam, tudo quanto é ismos por aí, para poder espantar, para poder proteger, para tudo, né? Mas os livros de Salmos, eles têm fundamento. Os livros de Salmos, eles têm histórias. Os livros de Salmos, eles têm a vivência de homens que tiveram uma experiência grandiosa e maravilhosa com Deus. E esse Salmo de número 57, ele foi escrito pelo motivo de 1 Samuel capítulo de número 22. Ele foi escrito, aliás, esse Salmo ele chama Micão, né? Você fala, nossa, palavra esquisita, né? Mas ele era um salmo poético e ele era mandado para ser cantado lá, os sacerdotes, os levitas cantarem e ministrarem ao Senhor durante os cultos que eram prestados a Deus. E o nome desse salmo, integralmente, né, é Não Destruas. Não destruas. Que coisa interessante dar um título desse, né? Não destruas. E se você ler nas Bíblias mais antigas, vai estar em hebraico, vai estar escrito Al-Tahet, né? Que é não destruas em hebraico. E ele escreveu porque ele estava fugindo de Saul e ele estava dentro de uma caverna. Então
esse salmo não é simplesmente alguém que resolveu pegar um papel, pegar uma pena e escrever algumas coisas aleatórias. Vem na minha cabeça e eu vou falar de Deus, eu vou escrever umas coisas bonitas sobre Deus. Não, é um salmo de alguém que viveu uma experiência com Deus. Alguém que pode falar sobre Deus e falar do que ele sentiu na hora que ele estava passando um problema, o que ele viu de Deus e o que pôde acontecer dentro do seu coração no momento da sua vida. Então não são apenas palavras jogadas para as pessoas acharem que ler salmos é a solução para os seus problemas, de ter compromisso com Deus, de falar, eu fiz alguma coisa, né? Com Deus, pelo menos eu li um salmo. Não, se você ler um salmo, sempre lembre, tem uma história por trás dessas palavras. E a história por trás do Salmo 57, ela se passa em 1 Samuel capítulo de número 22, quando Davi começou a fugir do rei Saul, porque ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele, ele tinha um chamado, ele tinha uma escolha, o azeite tinha sido derramado sobre a sua cabeça, e ele um dia seria rei, e antes de ser rei, ele começou a guerrear e vencer, guerreava e vencia, e ele tinha a presença do Espírito, e homens que têm presença do Espírito Santo, sempre são vitoriosos, sempre, sempre. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, é impossível um cristão ser derrotado, a não ser que ele mantenha o pecado na vida dele. Se ele tirar o pecado da vida dele, ele sempre será vitorioso, porque quem faz a obra de Deus nessa terra é o Espírito Santo de Deus. Então Davi, ele era uma pessoa, logo você pode abrir só um pouquinho, só tentar abrir um pouquinho para ver se melhora um pouco para mim. Amém, amém, tá bom, pode deixar assim. Davi era uma pessoa que tinha sobre a vida dele a presença do Espírito, e pessoas que têm presença do Espírito têm lutas, e muitas lutas, só que sempre são vencedores. E Davi saía para as guerras e vencia, e essa presença do Espírito Santo incomodou o rei Saul, porque ele tinha perdido o Espírito, ele tinha perdido o privilégio da vitória. Quando uma pessoa, irmãos, ouça bem o que eu vou falar aqui hoje, porque às vezes o Espírito Santo vai me conduzindo na hora da pregação, em algo que eu nem preparei lá em casa, mas que ele vem aqui falar. Por isso que eu gosto de pregar profeticamente. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo está falando. Quando uma pessoa, ela não ouve a voz de Deus, e ela continua no pecado, ela entristece o Espírito Santo. E quando ela não permite o Espírito Santo convencer que ela está errada, ela abafa o Espírito Santo. E quando uma pessoa mantém o pecado, e eu vou dizer, pecado não é só sexo, pecado envolve muitas coisas, pecado envolve tudo aquilo que você transgride a lei de Deus, você deixou de amar o seu próximo, você deixou de respeitar o seu próximo, você deixou de amar o seu Deus, você está em pecado. Então pecado não é só sexo, não é só adultério, não é só fornicação, igual as pessoas pensam, né? Então todas as pessoas que mantêm o pecado na sua vida, elas perdem o Espírito Santo. Ele chega ao ponto de se extinguir, ele entristece, ele abafa e depois ele pode ir embora. E quando o Espírito Santo vai embora da vida de uma pessoa, ela perde a capacidade de ser vitoriosa. Ela perde a capacidade de vencer lutas e dificuldades que nós temos que enfrentar na nossa vida. Eu sempre converso com pessoas, você pergunta para as pessoas, está tudo bem? Tirando as lutas está, né? Não é assim que as pessoas dizem? Você já conversou com alguém que fala assim? Tirando as lutas, está tudo bem. Então quer dizer, luta todo mundo tem, em todas as áreas, em todas as situações da nossa vida. Que bom seria que tudo fosse maravilhoso e perfeito, né? Então quando nós temos o Espírito Santo, nós somos pessoas dotadas de uma capacidade de vitória. Olha que coisa tremenda. Então deixa eu ver quantos vitoriosos tem aqui esta noite. Aleluia, oh glória. Então você vai vencer. Vou falar de novo, você vai vencer. Vou falar outra vez, você vai vencer. Eu vou falar de novo, você vai vencer. Eu vou falar outra vez, você vai vencer. Vou falar de novo, você vai vencer. Aleluia, oh glória. Aleluia. Quem tem Espírito Santo luta sim, se fere sim, cansa sim,
entristece, sim, se machuca, sim, mas vence sempre. Então Davi foi reconhecido como alguém que sempre vencia, e vencia muito bem. Que as mulheres cantavam, dizia, né? Saul ganhou de 1000, mas Davi ganhou de 10.000. Então as pessoas reconheciam que ele era um vitorioso. As pessoas reconhecem que você é vitorioso? Já olharam para a sua vida e falaram: oh, você é um vitorioso. Às vezes eu dou uma visitadinha para ver o que está acontecendo no mundo virtual, porque eu preciso saber o que está acontecendo, irmão. Eu sou nem boba, né? Eu não tenho Face, mas eu tenho que dar uma olhada de vez em quando para saber o que está acontecendo na parada. Aí eu dou uma olhada lá e eu vejo, sabe, aquelas declarações do povo, porque é mulher guerreira, porque mulher guerreira, porque aguentou, né? Quando fala de povo de Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Porque as pessoas reconhecem quando as pessoas são vitoriosas, que batalham, que lutam e que vencem. Eu vou falar uma coisa para você: a morte não é uma derrota. Tem gente que pensa que a morte é uma derrota. Irmão, se você partir desse mundo para Jesus com Ele, você foi um vitorioso em Cristo Jesus. A morte não é derrota, a morte é conquista, é vitória. Porque Jesus disse que nós não veremos a morte, nós não passaremos pela morte. Nós apenas habitaremos eternamente com Ele. Então até deixar esse mundo aqui, para nós é vitória. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Por isso que é bom vir na igreja, porque na igreja você aprende coisas que você não vai aprender no mundo. O mundo tem um monte de jargãozinho de crente não resolve. Precisa conhecer esse Deus, saber quem Ele é, saber o que Ele faz, saber qual é o propósito dEle, qual é o plano dEle para a sua vida, qual é o objetivo espiritual que Deus tem para você aqui nessa terra. Não? Então, Davi, ele precisou fugir por esse motivo. Às vezes eu preciso contar a história, porque tem pessoas que não conhecem a história, tem outras que já conhecem muito bem, mas outros não conhecem. E Davi precisou fugir, porque ele ganhou muitas batalhas, e o rei não aceitou as conquistas dele. Então começou a perseguição, né? Uma perseguição cruel, uma perseguição de morte, uma perseguição de tirar a vida dele, uma perseguição de tirar tudo que ele tinha conquistado. E essa é a luta que todos nós temos, né? A perseguição da vida do cristão, ela começou a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E as pessoas começaram a pregar o evangelho, e as pessoas começaram a se reunir para pregar o evangelho. Já começou a perseguição. O que acontecia com os cristãos logo após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus? Morte, cortava pescoço. Tiago morreu de pescoço cortado. Muitos apóstolos perderam o pescoço. Muitas pessoas que aceitaram Jesus, pescoço cortado. Muitas pessoas, tambor de óleo fervendo. Muitas pessoas jogadas aos leões nas praças, porque aceitaram Jesus. Então, a perseguição na vida do cristão, ela acontece a partir do momento que ela aceita Jesus. Por quê? O diabo odeia Deus. E eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. É por isso. Você já olhou? Quantos olharam no espelho aqui hoje? Deixa eu ver. Tem quantos? Mas levanta a mão bem alto. Quantos olharam no espelho? Tá, agora abaixa. Quantos viram Jesus no espelho hoje? Aleluia. Ele estava lá. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Ele criou todas as coisas, nós parecemos, nós somos igualzinho a Jesus, nós somos igualzinho o Pai, nós somos igualzinho o Filho, e nós somos igualzinho o Espírito. Então quando o diabo olha para nós, eu odeio ela, eu odeio ele. Quantas vezes eu não estou conversando, eu vou fazer um comentário, fica com medo não, tá? Às vezes eu estou atendendo alguém ali no meu escritório, conversando com alguém, de repente a pessoa faz assim com os dentes e fala assim: eu te odeio. Irmão, meus cabelos fazem até assim. Pescoço assim, desce um rupio. Quando eu falo te odeio, eu já sei que ele está ali. Por que ele odeia? Porque ele vê a imagem e a semelhança de Deus. Então, nós temos, irmão, perseguição. É no trabalho, é em casa, é na família, é com os amigos, é em todo lugar. Sempre tem. Sempre tem. Porque somos a representação desse Deus na terra. E o mundo jaz no... Então você trabalha, você sai na rua, você anda no meio de um monte de gente que é instrumento do maligno. E é eles que ele usa contra nós. E foi o que aconteceu com Davi. Começou a sobressair, começou a vencer, e ele precisou fugir. Não é essa a minha pregação é o Salmo 57, tá? É que eu preciso explicar
por que ele escreveu o Salmo de número 57 e a experiência dele, porque o que eu quero pregar aqui hoje é a experiência de Davi. A Bíblia é a nossa regra de vida e de fé, e eu tenho que olhar na Bíblia para mim conhecer o meu Deus, para mim saber quem é Ele, o que eu vou ter da parte dEle, como eu vou vencer, e eu preciso passar isso para vocês. Então eu só estou contando a história de Davi, mas a minha pregação é o Salmo 57. É interessante que o Guilherme está aí, é uma loucura quando o Guilherme está aí, né? Muito difícil para mim, já com dificuldade física e ainda cuidar de casa, né? De filho, de marido, de mãe, de todo mundo, criança. E eu fui preparar a pregação e eu tentava pregar uma coisa e o Espírito Santo falava, não. Eu tentava pregar uma coisa, não. Estava bravo o Espírito Santo hoje, estava bem bravo. Até que a hora que ele falou assim, eu falei, ai, que alívio. Porque é difícil você ouvir a voz do Espírito Santo, ai. Ainda bem, né? Porque não é fácil, não é fácil. Então, minha pregação é o Salmo 57. Mas eu preciso falar o porquê que ele escreveu o Salmo 57. E aí, Saul se incomodou com aquela vitória. Irmãos, o homem de Deus vence mesmo. Você acha que Davi voltava para casa cheirando perfume? Você acha que Davi voltava para casa com os lindos cabelos dele, ruivo, penteadinho, e as suas roupinhas alvas? Não, irmão, ele voltava para casa tudo machucado, ferido, arrancando um pedaço do joelho, com o cotovelo machucado, saindo sangue da cara, a cabeça cortada, as roupas rasgadas, mas ele voltava porque ele era vitorioso, e as mulheres olhavam o aspecto físico dele de guerreiro, e elas glorificavam a Deus porque ele era vitorioso. Às vezes a gente está meio capenga nessa guerra, a gente está meio capenga nessas batalhas, se sentindo meio que machucado, meio que ferido, meio que os pés, né, desgastados, as botas aí, mas o inimigo sabe que nós somos vitoriosos. E aí ele precisou fugir, e ele fugiu primeiro para Nob, depois ele fugiu para uma cidade chamada Gate, e depois ele fugiu para essa caverna. E quando ele foi para essa caverna, ele viveu uma experiência com Deus totalmente diferente do que ele já tinha vivido. Porque às vezes você guerreia no campo, e às vezes você guerreia na caverna. Às vezes você tem lutas expostas, que você enfrenta pessoas, que você enfrenta situações, que você tem que ir ao campo da batalha, e às vezes tem lutas que você enfrenta no silêncio do seu quarto, né? Na calada da tua madrugada, que você encontra essa batalha no interior, no mais profundo do seu ser. É um outro tipo de guerra, é um outro tipo de batalha, é um outro tipo de momento com Deus, é um outro tipo de experiência, é um outro tipo de vitória, é um outro tipo de conquista. O importante para nós é saber que aconteça o que acontecer, aonde for, sempre seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ninguém foi chamado para ser derrotado, ninguém foi chamado para viver perdido e largado e jogado. Ou seja, nós somos chamados para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, senão a nossa fé é inútil, é inútil, é inútil. Eu gosto muito de estudar. Eu estava louca para fazer uma pós-graduação de neurociências. Vou falar um negócio aqui, mas não estou ofendendo a religião de ninguém, a teologia de ninguém. Tá? Acho que nem vou falar o nome, que é para não ter problema. Eu doida para fazer uma pós-graduação de neurociências, e aí eu falei assim, eu vou começar. Acabei uma agora, falei, acho que eu vou fazer. Porque eu gosto muito de estudar. Acho que eu vou fazer. Aí eu peguei, cliquei lá no ícone da faculdade para ouvir o videozinho que fala sobre a matéria lá, né? Sobre o que eu queria fazer. E aí tem um cara falando lá no vídeo, eu já desisti, já na hora. Eu ia fazer lá em Araraquara, na Uniara, lá já até desisti. Nem vou fazer mais inscrição. E ele fazendo um videozinho lá, falando sobre que o tempo avança, quanto mais se aproximam as décadas, os séculos aí, mais se está se escutando a teoria de um determinado ismo que se espalhou pela terra aí, e um determinado suposto, né, Messias. Eu falei, não vou fazer essa faculdade mais não, vou lá ouvir coisa desse cara aí, né? Vou ouvir teologia contrária à minha fé, estou fora disso, né? Então, até hoje a gente tem que ficar assim, segurando para ver o que a gente está aprendendo, porque o mundo está ensinando as pessoas a se conformar com as coisas da sua mente, mas nós temos que nos se conformar com as coisas
de Deus. E é por isso que você está aqui hoje. Você sentou aqui para você entrar no molde e nos padrões do que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Você não é só mais um, você não é nenhum, você não foi chamado para ser derrotado, você foi chamado para viver em vitória. Amém? Eu sei que o mundo mostra aí fora que igreja virou cafonice, que igreja é lugar de arrancar dinheiro, mas não, meu amado, você tem o direito de viver o melhor desta terra, tá certo? Então Davi fugiu para uma cidade chamada Nob, depois ele fugiu para uma cidade chamada Gate, e depois ele foi para a caverna e ficou lá na caverna, escondido lá um tempo, porque ele precisava se proteger, ele precisava se refugiar, e ele precisava aguardar o tempo de Deus trabalhar em favor dele. E ele foi para essa caverna, que era o lugar mais escondido dos escondidos que ele conseguia ter, para ele ficar lá até passar as calamidades. Você leu que ele escreveu isso no Salmo 57? Senhor, eu estou neste lugar e eu vou ficar abrigado e refugiado aqui até que passe as calamidades. Então eu quero falar uma coisa para você: problema passa, tempo difícil passa, sofrimento passa, calamidade passa. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Aleluia! O homem sabia da coisa: eu vou me proteger, Senhor, eu vou me preservar, eu vou me resguardar, eu vou ficar refugiado, eu vou ficar escondido até que passe as calamidades. Coisas difíceis também vão embora, elas passam. E ele foi para a caverna, e ali na caverna, irmãos, naquele tempo com Deus, porque às vezes é necessário tempos com Deus. Nem tudo que acontece na nossa vida, olha, eu aprendi isso muito cedo, que até o mal Deus transforma em bem, que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas vêm para Deus transformar em bênção, para Deus manifestar o poder da sua glória, para Ele aumentar a nossa fé, para Ele nos levar a maior intimidade, para Ele nos levar a conhecer, e para poder, ainda mais do que isso, ensinar outras pessoas a conhecer esse Deus. Às vezes a gente não aceita as lutas, não aceita. Eu tinha uma amiga que ela queria ser pastora, ela nunca conseguiu ser, mas ela começou primeiro que eu. Ela tinha muito mais condições de ser pastora do que eu nunca quis ser, nunca nem imaginava que ia ser. Mas ela dizia assim, ela falava assim: eu não aceito isso, porque eu já briguei com Deus, porque se tem uma coisa que eu nunca vou ser, submissa. Meu irmão, cristianismo, você tem que ser submisso a Deus. Estando rindo, estando chorando, Deus está trabalhando, né? Então aquele momento da caverna não foi o momento que Davi foi para lá porque simplesmente Deus o abandonou, Deus esqueceu dele. Não, porque era o tempo de Deus ensinar alguma coisa, era o tempo de Deus mostrar alguma coisa, era o tempo de Deus trazer para dentro do coração dele coisas que talvez ali no campo da batalha, enfrentando seus inimigos, né, talvez ele não fosse entender de Deus, talvez ele nunca pudesse reconhecer as coisas de Deus. Então começa hoje, dá glória a Deus, assim como a Bíblia diz: dê graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. É esquisito, eu sei que é esquisito, eu sei que é estranho, eu sei que é esquisito às vezes você passar por umas coisas e falar: mas não estou entendendo, Deus não faz, Deus não está fazendo, Deus me abandonou. Não, é porque essa é a vontade de Deus. E ali, fugindo de Saul, ele foi para a caverna, e ali na caverna foi que ele escreveu o Salmo de número 57. E nesse Salmo de número 57, é o que eu quero ministrar essa noite aqui, como homens e mulheres de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos só um pouquinho, e você falasse para que o Espírito Santo hoje, ele pudesse trazer para o seu coração toda a força que Davi teve dentro daquela caverna, que ele traga para o seu coração hoje toda a luz que você precisa para os seus olhos, para você ver além daquilo que você está conseguindo ver. Peça ao Espírito Santo hoje te dar ao seu coração todo o vigor que Davi recebeu, para ele sair de dentro daquela caverna e tomar posse das promessas de Deus na vida dele. Diga: Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a sua voz. Aleluia. Eu sempre falo que o lugar mais seguro para crente é dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo é forte, todo mundo consegue, todo mundo vai fazer. Mas quando você volta para casa, que você volta para a sociedade, que você volta para a vida, não é tão fácil como estava sendo fácil na hora da pregação.
Na hora da pregação você fala, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou conseguir, mas depois que você volta para lá, parece que tudo é muito maior do que você estava vendo lá dentro da igreja. E essa é a hora que o Espírito Santo vai lá onde você estiver e ele vai ensinar o que você ouviu aqui todas as noites. Amém? Então, Davi vai para aquela caverna ali e de repente homens começam a chegar na caverna e vêm homens de todos os lugares que são chamados valentes de Davi. E vieram 400 homens que começaram a somar com Davi. E esses homens, eles foram ali porque eles estavam numa situação desfavorável como Davi estava. Eles também estavam frustrados. E eles estavam com graves problemas nas suas vidas e estavam insatisfeitos com o governo do rei Saul. Então eles foram se juntar com Davi, porque eles queriam também que a vida deles mudasse. E eles viam em Davi a possibilidade de que a vida deles pudesse ser melhor. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você faz parte de uma igreja? Porque você também fica insatisfeito com a sua vida, porque você também não se conforma com as coisas que acontecem na sua vida, e você quer viver melhor, e você sabe que a igreja é o lugar que pode te dar esperança de que dias melhores virão. É por isso que as pessoas frequentam a igreja, porque as pessoas também estão insatisfeitas, estão cansadas, estão entristecidas, estão inconformadas e não aceitam viver. Então elas buscam um lugar onde tem gente que pensa como elas pensam, tem gente que busca o que elas buscam, que querem o que elas querem e que espera o que elas esperam. Senão a gente estaria lá no forró, a gente ia estar nas baladas, nós ia estar nas gafieiras, nós íamos estar pelo mundo. Mas nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos que em Jesus Cristo nós podemos viver o melhor do que Ele tem preparado para a nossa vida. Ali na caverna, aparentemente, significava derrota, mas não, caverna talvez seja para mim e para você o tempo de começar de novo, para poder viver o que Deus tem melhor para a nossa vida. Quando você sentir que chegou o tempo de você se refugiar, de se calar, de buscar nas lágrimas, de se dobrar perante o Senhor, de se humilhar perante Ele, que não precisa falar mais nada para ninguém, é aquele tempo que você já cansou de falar para as pessoas, você já falou, não precisa falar mais, todo mundo já sabe que ninguém compreende você. Sabe aquele negócio que você fala assim, eu nem falo mais nada para ninguém, porque as pessoas acham que é mentira, que esse negócio que eu estou sentindo é frescura minha, que eu estou exagerando, que eu estou colocando muita intensidade no meu problema? Esse é o momento da caverna. É só você e Deus para esperar, para ver o que Ele vai fazer na sua vida. E você sabe que quando eu prego de domingo, eu prego profetizando. Não existe uma caverna no fundo do seu quintal, que você vai correr para lá e ficar lá, esperando. Não, é aqui dentro. É o tempo que você vai dentro de você para ter esse encontro com Deus e compreendê-lo quem Ele é. No Salmo de número 40, Davi fala assim, Deus, eu tive tanta experiência contigo, eu vivi tanta coisa grandiosa que eu queria poder contar e ainda não acabaria o que eu teria para contar para as pessoas que eu vivi com o Senhor. Oh, glória! Você já imaginou? Hoje para você escutar um testemunho vai, mas que demora, né? Eu venho de um tempo que as pessoas faziam fila nas igrejas para dar testemunho. Quem já viu isso? Hoje você fica com medo de dar testemunho, todo mundo invejar e já agorar o negócio, né? Pronto, estragou e fui dar testemunho e já ficou coisa boa, né? Você já tem até medo de testemunhar. Está complicada a situação, o cristianismo está complicado, mas nós vamos desistir não, nós vamos até o fim, até o derramar do Espírito que virá em grande poder sobre esta terra, amém? Então, ele tinha muitas experiências, ele tinha intimidade com Deus nos momentos da sua vida que o levaram a escrever essas palavras tão fortes. E esse momento de se esconder, de se refugiar, de ficar ali e pessoas se aglomerarem a ele, foi o momento que ele escreveu o Salmo 57. E nesse Salmo 57, ele deixa bem claro que ele conhece quem é o seu inimigo e as armas que o seu inimigo está usando. Ele deixa claro o conhecimento desse Deus, mas antes do conhecimento dos seus inimigos, antes dele falar do conhecimento dos seus inimigos, ele fala do conhecimento do
Deus que ele tem, do Deus que ele serve. E as primeiras palavras que ele traz palavra de louvor. E eu falei aqui hoje, falei ontem, falei outro de ontem, e eu vou falar de novo: ninguém pode louvar ao Senhor sem antes reconhecer na sua vida o que Deus já fez, o que Ele está fazendo, e ter a certeza do que Ele vai fazer, entendeu? Se alguém falar para você: eu louvo o Senhor, mas ele não reconheceu os feitos de Deus, ele não louva o seu Deus. E só se traz a presença de Deus quando você pode realmente louvá-lo. O que traz a presença de Deus é o louvor. O que nos leva até Deus é a adoração. E ele começa então louvando o Senhor, exaltando o seu nome, exaltando a grandiosidade do seu poder. E ele pede o título, deixa eu te falar, Salmo 57, 58, 59 e o Salmo 75 é o mesmo título: não destrua. Altaret. Aí eu não entendo nada porque ele está pedindo não destrua, mas lá na linguagem deles, lá no hebraico, no conhecimento dele, provavelmente ele estava dizendo assim: socorro, Deus, me ajuda, Deus, estou desesperado, Deus, faz alguma coisa, Deus, me escondi aqui, Deus, e eu estou esperando que o Senhor se levante para me ajudar. O título era não destrua. Eu não sei qual é o título que você pode dar para a sua causa aqui hoje, para a sua vida, mas uma coisa eu sei, que homens e mulheres de intimidade com Deus sabem exatamente que só Ele pode fazer, amém? Não destruas. E ele começa a pedir socorro para o Senhor, ele começa a pedir ajuda para Deus. Então ele vai delineando assim, em palavras, a respeito do porquê que ele está vivendo naquele momento, e quem é o Deus que ele conhece. E ele então diz assim: os meus inimigos são como leões. Ele estava lá dentro da caverna falando sobre o rei Saul, e ele fala assim: meus inimigos são como leões. Hã? Quem que é o leão? Quem que é o leão? O nosso? O nosso? Os leões são os nossos? E ele está procurando alguém para... Ele sabia exatamente que Saul não estava procurando ele para falar assim: oi meu amigo, obrigado porque você lutou na guerra e eu venci. Ô meu amigo, eu não gosto muito de você não, mas tudo bem, pode ver. Ele sabia exatamente que o inimigo dele era um leão, e que se o alcançasse, se chegasse até ele, certamente ele seria destruído. E ele disse assim: os meus amigos leões têm dentes afiados, que são como lanças e flechas. O exército de Saul, o próprio Saul, que ele chama de leão, que ele fala que tem dentes afiados, né? Que esses dentes são as lanças e as flechas dele. Ele sabia exatamente do poder do seu adversário, da força do seu inimigo, do que vinha contra ele para derrubar, para destruir os sonhos de Deus, as promessas de Deus. Quantos tem promessas de Deus aqui na sua vida? Deixa eu ver. Aleluia. Eu estava lavando minha louça ontem, chorando lá tarde, chorando. Eu falava: Deus, mas ainda tem promessa, não vi se cumprir, não vi essas promessas cumprir. Todos nós temos promessas de Deus. Davi estava ali naquele momento, naquele tempo, naquela hora, naquela ocasião, vivendo aquele momento, mas ele sabia que Deus não muda aquilo que ele determinou. E ele comparou os seus adversários como leões, com dentes afiados, que eram as suas lanças e as suas flechas. E ele disse assim: e eu ainda tenho um outro inimigo. Eu tenho um outro inimigo que é a língua. E a língua é mais afiada que uma espada. Por que ele estava escrevendo o Salmo de número 57? Porque nesse momento com Deus, nesse tempo de intimidade, nesse tempo de mudar a visão, nesse tempo de esperar Deus fazer, nesse tempo que às vezes fica meio cego, que acha que Deus não está fazendo, ainda tinha um edonita, que ficava falando para Saul todos os passos de Davi. Davi fugiu para Nob, ele foi lá, contou para Saul. Davi fugiu para Gate, ele foi lá, contou para Saul. Davi foi visitar os sacerdotes, ele foi lá, contou para Saul. Davi entrou na caverna, ele foi lá e contou para Saul, e ele falou: e eu ainda tenho um adversário que a língua dele é mais afiada que uma espada. O inimigo sabe muito bem como nos atingir, como nos alcançar, sabe quem usar contra nós. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são as pessoas que o inimigo pode encontrar dentro delas a sua maldade, que ele faz de instrumentos contra nós.
Não era só o exército de Saul, não era só a espada e as lanças e as flechas, mas também era uma pessoa que ficava se fazendo de amigo, que se ficava fazendo de companheiro, pessoas que estavam do lado, uma pessoa que estava ali como se estivesse observando, mas estava observando para fazer mal, estava observando para fazer maldade, estava observando para criar uma situação, e Davi cair nela, e ele ser derrotado. E Davi então começou a escrever esse salmo. Ele disse: Deus, eu estou te pedindo misericórdia, eu estou te pedindo socorro, eu estou aqui pacientemente esperando passar esse tempo difícil, mas eu conheço os meus inimigos, eles são leões, eles têm dentes afiados, eles têm lanças e flechas, e ainda tem uma língua peçonhenta e maldosa, que é como uma espada afiada, que está me prejudicando e criando contra mim um laço. E Davi sabia exatamente que ele também podia contemplar ali dentro da caverna a armadilha para ele cair e a própria sepultura que estavam preparando para ele. Muitas vezes o inimigo nos mostra, nas lutas da nossa vida, situações como se fosse o fim. Você pode subir um pouquinho essa música? Situações como se fosse olhar e falar: acabou. Sepultura é o lugar da morte. Sepultura é o lugar onde você enterra aquilo que não existe mais. Sepultura é o lugar que você fecha para esquecer e nunca mais buscar. Não tem como você tirar de lá mais. E Davi falou assim: olha, eu tenho inimigos que armam ciladas contra mim, que estão armando armadilhas para mim, e fizeram uma cova para que eu esteja dentro dela. Sabe, irmãos, muitas vezes na vida a gente passa situações que a gente pensa que são só meros acasos. Mas quando você começa a observar, você começa a prestar atenção, você começa a ver que tem gente por trás causando aquelas situações. Pessoas que estão sendo usadas, pessoas que estão sendo levadas a construir contra você uma grande armadilha para ser o fim das promessas de Deus na sua vida. Então, nesse salmo, escrevendo esse salmo, ele chega ao momento que ele diz assim: olha, são leões, tem dentes afiados que são lanças e flechas, tem língua que é igual uma espada afiada, são fortes, são poderosos, se levantaram contra mim. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui: as armadilhas que eles fizeram, eles mesmos é que vão cair nelas. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque é um recado de Deus. Não importa qual é a trama do inimigo, não importa quais são os laços, armadilhas, não importa se fizeram uma cova contra você, não importa o que determinaram contra você, importa que Deus, o Deus que você serve, manda te falar hoje: quem vai cair na armadilha preparada são os teus adversários, eles é que cairão, disse o Senhor. É assustador. Um dia eu estava conversando com uma pessoa. Eu odeio crente hipócrita, me desculpa, mas eu gosto de falar as coisas com sinceridade. Mas a pastora é violenta nas palavras. Não, eu estou falando a verdade. Eu odeio crente hipócrita. O crente hipócrita é aquele que ele usa o evangelho para ele estar nele, porque ninguém é tonto, todo mundo quer estar na presença de Deus, ninguém é bobo, mas ele quer levar o evangelho meio que falfadinho, sabe? Meio garrafinha de mel, açuquinha. Então ele pega e ele fica usando jargãozinho para dizer assim: não é bem assim. Ele falou assim: nossa, crente é vingativo, né? Crente é vingativo, vai lá pregar que os inimigos vão ser derrotados. Que Deus é esse, né? Acho que esses pastores estão pregando errado, porque... Não, irmãos, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Nós não estamos pregando. Eu falei assim: irmãos, acho que você está confundindo as coisas. Você está preferindo ver o cristianismo superficialmente e evitando de entrar na profundidade da verdade. Deus não está falando que vai destruir pessoas, Deus está falando que Ele vai destruir os nossos adversários. Hipocrisia tentar ficar superficial. Se levantam contra você, se tem armadilha contra você, é porque o diabo está usando pessoas, mas quem vai ser destruído são os nossos adversários. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes da maldade. Hostes da maldade. Eu comecei falando de Davi conquistador, vitorioso.
Comecei aqui falando que você é um conquistador, que você é um vitorioso, e que pessoas que conquistam, vencem mesmo, que tomam posse das promessas de Deus, e isso incomoda. E quando ele estava ali, ele disse, tudo bem, eles estão fazendo armadilhas, eu já até sei, porque Davi também era comunicado. Da mesma forma que o Edonita levava o recado para Saul lá, para falar todos os passos de Davi, tanto que Davi estava na caverna, Saul chegou a entrar na caverna para matar Davi, Davi ficou escondido, porque Saul foi levado lá para matar Davi. Então, da mesma forma que os recados iam, Davi também sabia onde Saul estava. Da mesma forma ele sabia, mas ele não colocou a mão, porque ele sabia que tem coisas que tem que ser Deus que precisa fazer. Não coloque a sua mão aonde a mão de Deus já está. Tem coisas que não é para homem fazer, é Deus que vai fazer. E se você falar assim, eu não estou conseguindo, eu preciso fazer, mas eu não consigo, te dar um conselho. Dobra o seu joelho no joelho e faz assim, Deus, eu não posso fazer, faz o Senhor por mim. Eu não te dou uma semana, você vai se surpreender que Deus foi lá e fez por você. Amém? Porque tem coisa que você não pode fazer. E ele disse, tudo bem, eu já sei que tem uma cova aberta, abriram até o lugar para enterrar Davi. A trama era tão grande, a força do inimigo era tão grande, eles se achavam tão fortes, tão poderosos, que eles já fizeram até a cova. Ele disse assim, mas olha, eu vou dizer uma coisa, mas firme está o meu coração no Senhor. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Firme está o meu coração no Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Firme está o meu coração no Senhor. Eu vou falar de novo. Firme está o meu coração no Senhor. Sabe aquele anjo que entrou aqui na hora do louvor, que chegou com o estandarte? Ele está lá atrás agora, levantando a bandeira e mandando dizer para você: firme está o seu coração no Senhor. Tem armadilha, tem língua afiada, tem espada, tem lanças, tem flechas, tem dentes, mas o teu adversário, ele armou, mas ele mesmo vai cair na cova que ele preparou. A vitória é sua, meu amado. Ele sabia quem era o Deus, ele confiava no seu Deus. Eu imagino que ir para uma caverna, sendo perseguido por um exército inteiro, pelo rei de Israel, deveria ter medo, insegurança, deveria ter tantos sentimentos, rejeição, abandono, desespero, tudo escuro. Mas de repente, dentro do coração de Davi, a luz começou a brilhar e começou a mostrar para ele: eles vão cair, eles serão derrotados, a cova vai ser fechada, não tem sepultura para você, não tem fim das promessas, é o começo do que Deus tem preparado para a sua vida. Você acha que está escrito aqui língua afiada por acaso? Não, porque ele estava falando para Deus: eu sei que tem alguém que não gosta de mim e que está preparando contra mim. Por isso que não pode ler o Salmo como uma caixinha de surpresa. Eu abro, vou ler qualquer coisa, tem que saber o que você está lendo. Ele colocou em palavra aqui a respeito do Edonita, que traía ele, que enganava ele, que armava, que estava do lado dele, mas que estava preparando a cova dele. E ele, sabendo de tudo isso, sabendo de Saul como um leão, a força de um leão, ele declara: mais firme está o meu coração em ti, Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que, me falaram que aquele velório tinha tanta gente que não tinha onde colocar. E no velório é fácil. Mas compra uma casa bonita, compra um carro bonito, casa com uma mulher bem bonita, tem um filho bem bonito, arruma um bom emprego e chama o povo para dar risada com você. Está traficando? Sei não. Está roubando. Assaltaram um banco. Porque ninguém gosta de ver o bem de ninguém. As pessoas são muito mais levadas a querer ver a derrota do que ver a vitória. As palavras de Davi mostravam intensamente quem eram os seus adversários, mas mostravam intensamente aonde estava o seu coração. Feche teus olhos. Ele diz assim: gostaria que você ficasse com seus olhos fechados. Eu sei que eu estou refugiado em meu Deus, e eu sei que o meu Deus dos céus mandará auxílio para mim.
Ele tinha conhecimento de uma luta espiritual além da luta natural, que é a luta onde nós não lutamos contra pessoas, mas lutamos com hostes da maldade. E ele disse: eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele virá em meu favor, e dos céus Ele me mandará ajuda. Eu não sei quem é você, não sei qual é o momento que você está passando, não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, o seu Deus, o Deus que Davi escreveu sobre ele nessas palavras, está dizendo esta noite: eu estou mandando um exército para te ajudar nesta guerra. Você vai sair desse refúgio e vai sair para tomar posse da verdade e da promessa que Deus tem preparado na sua vida. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Eu sei que fidelidade e misericórdia virão dos céus sobre a minha vida. Pode aplaudir mais. Eu vou sair dessa caverna. Eu tenho certeza que eu saio deste lugar. Eu tenho certeza que a calamidade vai passar. Eu tenho certeza que eu vencerei e tomarei o lugar da promessa de Deus na minha vida. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Eu preciso que você creia nessa palavra, que Deus está enviando um exército lá na sua casa agora, que Deus está enviando um exército agora para te ajudar. Sabe como quando tinha aqueles navios antigos que precisavam de muitos homens para puxar o leme dentro do navio para o navio passar? A hora que eu estava falando essas palavras aqui, dos céus viria o auxílio divino, o auxílio de Deus. Eu vi mãos puxando o leme, fazendo o barco andar. Deus falando assim: vai caminhar, vai andar, vai conseguir chegar onde você quer chegar sim. Você está pensando em desistir, você está pensando em se entregar, mas não tem nada maior do que as promessas de Deus na sua vida e na sua casa. Oh Deus, feche teus olhos, seja ministrado pelo Espírito de Deus. Conheci os seus adversários, sabia a força dele, que era como de um leão, seus dentes afiados, mas conhecia a glória do Deus que ele servia. É isso que Deus espera pelo seu povo. Temos vivido dias difíceis, de lutas, de batalhas, famílias, vida financeira, saúde, empregos, tantas coisas, emocional, pais e filhos, maridos e esposas, tantas dificuldades, mas nós não podemos desistir dessa verdade. Seja qual for o momento, qual for a hora, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Coloque a sua casa, coloque a sua família, coloque seus sonhos, coloque seu coração nesta verdade hoje, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Mas o meu coração está firme em Ti, Senhor. É isso que você precisa sair daqui hoje, com essa certeza, que Ele está firme, não tem dúvidas. Os medos não são maiores do que a verdade. Ele viu o tamanho do inimigo, sim, mas ele não ficou preso no tamanho do adversário. Ele creu no poder do Deus que ele serve, assim como você pode hoje crer nesta verdade, num Deus que está à frente de todas as nossas batalhas. Aleluia. Glauco vai cantar um cântico. Continue em oração. Deixe o Senhor ministrar no seu coração esta verdade. Vença teu adversário. Talvez se Davi tivesse ficado com muitas reclamações, ele não teria vencido. Com muitas murmurações, por passar por um tempo difícil, pensado que Deus tinha desistido dele, talvez ele não teria sido rei, conquistado tantas vitórias. É tempo de sair das murmurações. É tempo de crer no Deus que você serve. Chamar Ele para sua casa. Chamar Ele para sua vida, como Davi fez. Senhor, vou ficar aqui até que as calamidades passem. Traga o que for, consola o que ficou, cura o coração
do filho que chora. Tu és o Deus da família. Meu Deus. É o Davi. É o José. Não desista É a Maria. do teu lar. É o João. Sou eu. É você. O amor te faz Não desista de sonhos, não desista de promessas. a tua casa será bendita. Vai, seja um herói. Vai, com fé que se constrói. A tua casa Nós cremos, ó Deus, será bendita. pois o meu coração está firme em Ti. Creia no Deus da família. Esse é o Deus da sua casa, o teu Deus. Não importa qual seja o momento da nossa vida, Ele sempre será Deus. Oh Deus, traga o que for. Sim, Deus. Devolve, Consola o restitui, que ficou. cura, liberta. Cura o coração Entre em nossas casas hoje, ó Deus. que chora. Liberta aqueles que nós amamos, Senhor. Tu és o Deus. Entre com a providência nesta semana. Que a sua providência nos assista como Davi pediu, ó Deus. Mãe, não desista do teu lar. Mãe, o amor te faz edificar. A tua casa será bendita. Fique de pé, meu amado, fique de pé. Aleluia. O recado de Deus hoje foi: você tem um espírito de conquista. Você tem um espírito de vitória. Você foi chamado para ser vencedor. Você não foi chamado para ser derrotado. Momentos difíceis existem para construir intimidade, para nos fazer reconhecer quem é o Deus que nós servimos. Um Deus que não abandona, que se for necessário Ele mandará dos céus ajuda para você, um exército celestial para ser o seu auxílio, para vir para essa batalha, para você sair mais do que vencedor. Saia desse tempo de dor, de tristeza, vitorioso, e tome posse das promessas de Deus, em nome de Jesus. Deus, traga o que foi, consola o que ficou. Dói quando mexe com a nossa casa, dói quando mexe com a nossa família, Chora, dói quando mexe com a estrutura daqueles que nós amamos. Deus da família. Sim, Deus. Nós queremos sair deste lugar hoje vivendo as promessas, ó Pai. Mãe, não desista do teu lar. Não desista de viver o melhor. Não desista de viver a verdade de Deus. Momentos difíceis, constrói confiança. Será bendito. Porém, firmado está o meu coração no Senhor. Leva-nos em paz, ó Deus. Leva com o coração cheio da verdade. Homens e mulheres que conquistam, têm perseguições, mas saem vencedores. Davi saiu da caverna para ser rei, para continuar vencendo. Teve outras lutas e foi vitorioso. Venceu gigantes, venceu reinos, destruiu poderes e terminou os seus dias vendo a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Então não desista, não desista nunca, não desista dos seus sonhos, não desista do melhor de Deus na sua vida.
Aplaude o Senhor, meu amado. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e fala: o meu coração está firme no Senhor. Amém.